Vamos ouvir um áudiozinho? Como identificar sinais de gamofobia no parceiro e quando se preocupar. Publicado por Metrópolis. O acompanhamento de psicólogos e o apoio de pessoas próximas são essenciais para lidar com a gamofobia. A gamofobia é medo intenso de casamento e vínculos sérios. Embora muitas vezes passe despercebida, a condição pode transformar relações promissoras em territórios de tensão e incerteza. Segundo a psicóloga Cibele Santos, existem alguns sinais que indicam que seu parceiro pode estar enfrentando esse desafio. Sinais de gamofobia. Evasão de conversas sobre o futuro. Toda vez que você toca no assunto de compromisso, ele, muda de assunto ou fica claramente desconfortável. Desinteresse em compromissos sérios. Comentários frequentes sobre preferir relacionamentos casuais ou desdém em relação ao casamento. Insegurança em relações. Um histórico de relacionamentos tumultuados pode intensificar o medo. Medo de rotina. Evitar rituais de compromisso, como morar juntos ou até mesmo definir datas para encontros significativos. Se você perceber esses sinais, a comunicação aberta é fundamental. Pergunte como seu parceiro se sente em relação a relacionamentos sérios e A veja como a pergunta. conversa flui. O apoio emocional pode ser um primeiro passo importante, Apoio afirma a emocional. profissional ao Metrópolis. Causas da gamofobia. De acordo com Cibele Santos, a gamofobia pode ser resultado de várias experiências e fatores. Entre eles, traumas passados aliados com relacionamentos anteriores cheios de dor, como traições ou separações traumáticas. Crescer em um ambiente onde o amor e os relacionamentos são retratados negativamente também pode criar uma associação entre compromisso e sofrimento, assim como medos da perda de liberdade. A ideia de se comprometer pode causar ansiedade sobre a perda de independência e liberdade pessoal. Além disso, a pressão interna para ter um relacionamento perfeito pode fazer com que a pessoa evite qualquer forma de compromisso, por medo de não atender às expectativas, diz a psicóloga. Cibele ressalta que compreender essas causas é o primeiro passo para ajudar o parceiro, ou a si mesmo, a lidar com esse medo. Conversar com um psicólogo pode ser fundamental para superar essas barreiras. Bem, vamos lá. Seja bem-vindo a esse canal, esse é o canal Matrix Reversa. Eu sou o Darwin. E mais um nomezinho estranho para mais um diagnóstico para tentar justificar as consequências de leis, muitas vezes arbitrárias, e que geram consequências, onde esquecem os 4 fundamentos da vida, que são ação, reação, causa e efeito. Tudo que está acontecendo, que foi classificado como gamofobia, é consequência das leis modernas. Quem será que hoje em dia está muito mais afetado por essa tal de gamofobia, né? A partir do campo da psicologia. Se bem que eu vou falar uma coisa para vocês, olha, no passado eu defendia muito a psicologia. Defendi muito. Na época, quando eu era da igreja, eu via um ostracismo, eu via uma demonização à psicologia que eu achava absurda. E eu achava que era somente por causa das faculdades. Vocês sabem que a putaria rola solta nas faculdades, né? Você entra para fazer psicologia e sai de lá promíscuo, você sai de lá usuário de entorpecente, né? Você sai de lá alcoólatra, você sai de lá todo colorido, você sai de lá cabelo colorido, você entra lá conservador e quando você sai de lá você sai menos do que ou do que um anarquista, né? Pior do que um anarquista, vamos colocar assim. Então eu acreditava realmente que o problema das igrejas com relação às faculdades, principalmente na área de psicologia, fosse por causa disso. Hoje eu vejo os efeitos colaterais na sociedade. Porque você entra num consultório procurando ajuda, eu falo por mim, por anos eu tentei, aliás, por 4 vezes eu tentei.
E a única que me deu a devida atenção foi a primeira psicóloga, isso foi ali em 2007 mais ou menos. Porém, na época ela engravidou e desenvolveu uma gravidez de risco e teve que se ausentar e entrou outra no lugar dela. Então, os outros três que eu tive, entre essa que substituiu essa primeira psicóloga e mais tarde um outro psicólogo também que eu tentei e uma última que eu tentei há cerca de pouco mais de 2 anos, eu percebia que eles tentavam me conduzir para uma ideia e eles não tentavam entender exatamente o caso. E aí quando eu falava muito sobre mim, eu falava sobre meu passado, eu tive uma infância muito difícil. Ai, mas todo mundo teve uma infância difícil. Pau no seu cu se você acha que é desse jeito. Se você falar isso é porque você certamente foi blindado na sua infância. Você passou uma coisinha ou outra, bateu a ponta do dedinho, achou que o mundo era cruel e você não conheceu o pior do mundo, não conheceu o pior das pessoas. Então, que bom, fico feliz que você não conheceu os verdadeiros diabos que são os homens. Fico feliz que você não descobriu que o verdadeiro inferno é aqui mesmo. E as pessoas são esse inferno. As pessoas são seus próprios diabos. Entendeu? Mas enfim. Essa última que eu frequentei, ela voltava para certo ponto e de formas diferentes ela começou a fazer as mesmas perguntas. E eu comecei a gravar sessões em áudio. E aí depois em casa eu revisava e eu observava que ela fez em várias sessões as mesmas perguntas de formas diferentes. Aí um certo dia, na última sessão que eu fui, eu mostrei para ela, coloquei uma pequena compilação, falei, eu preciso que você escute isso aqui. Aí quando ela foi escutando, ela falou, o que, que é isso? Eu falei, você fez as mesmas perguntas de formas diferentes em todas as sessões. Será que você tem tudo anotado mesmo? Eu tenho dúvidas, porque como que você pode fazer as mesmas perguntas diferentes? Ou você acha que eu estou mentindo, ou você não está prestando atenção, ou de fato para você é irrelevante, é por isso que você não guarda a informação. Talvez você atenda muitas pessoas. E se você não está conseguindo associar cada um dos seus pacientes, então talvez você possa estar atuando na área errada. Aí ela, peraí, é você que está passando na consulta ou sou eu? Eu falei, bem, eu comecei por mim, mas eu comecei a perceber que você me interrompe com frequência, você faz a pergunta, você faz as suas nuances, mas você não deixa eu me expressar. E quando eu começo a me expressar, de alguma forma você faz eu sentir culpa de eu me expressar. Quando na verdade o consultório de psicologia deveria ser o lugar que você se abre, o lugar que você põe para fora aquilo que você sente, porque convenhamos, uma coisa é fato. Primeira coisa, botar para fora todo o lixo que você acumula ao longo da vida é muitas vezes o início daquilo que vai turbinar as suas mudanças da sua vida. E é muito mais fácil você falar com um estranho do que você falar com alguém conhecido. É muito mais fácil. Porque uma pessoa conhecida, ela vai te julgar. O problema é quando você entra num psicólogo, num consultório de psicologia, acreditando que você não vai ser julgado, mas você percebe comportamentos que são um julgamento, sim. Essa mesma, ela teve uma época que ela chegou a falar que eu praticava masturbação mental. Ah, falava, pô, você botar pra fora uma vida inteira, com mais de 40 anos, e que a maior parte da vida, as pessoas que deveriam representar, ser uma referência para você, te proteger, te guardar, te instruir, te orientar, foram as mesmas que te abandonaram e que mais tarde cobraram obrigações de você. E você quer que eu coloque tudo isso simplesmente numa caixinha e falo que não tenho mais falar? Eu coloquei. Você acha que as sessões que a gente teve eu falei tudo? Eu contei tudo que aconteceu? Eu falei a ponta do iceberg. Falei, não, mas eu já entendi. Você não tem paciência para lidar? Beleza, fechou. Mas foi bom para eu poder rever muitas coisas, inclusive entender uma coisa. Os psicólogos dessa geração, eu não vou generalizar a classe, mas uma grande maioria só está nesse nicho por dinheiro, não está por vocação. E essa história de gamofobia é mais um de muitos diagnósticos que eles criam para explicar coisas que na verdade são vertentes constituídas a partir de leis que estão gerando esse efeito colateral. Uma das coisas que pode gerar essa tal gamofobia, vamos colocar assim, a pessoa que passou por muitos relacionamentos, fato, fato, e os relacionamentos não deram certo. Só que na visão da sociedade,
quem é a pessoa que normalmente, quando isso acontece, é a vítima, e quem é a pessoa que, quando isso acontece, é o vilão? Segundo a sociedade, a vítima é a mulher. Então, quando ela não quer um relacionamento, ela foge e tal, etc., ela é porque ela foi uma vítima. Agora, quando é o homem que não quer, é porque ele é o vilão. É porque ele quer se aproveitar, ele quer usar, ele quer isso, quer aquilo, aquilo outro, tal, etc. e tal. Enfim, aí você vê essas leis, onde tudo constitui um vínculo afetivo, ou tudo constitui um vínculo de relacionamento estável. E quem vai decidir isso? Um cara que não te conhece, um cara que não frita seu ovo, um cara que não cozinha seu miojo, um cara que não paga suas contas, mas ele tem a autoridade de bater um martelo e taxar que você é isso, você é aquilo. Ele vai determinar se você vai preso, se você vai ser obrigado a prestar serviço social, etc e tal. E alguns outros profissionais associados a ele, vulgo psicólogos, aonde muitas vezes todo esse aparato do sistema é alienado e enviesado para seja uma pauta política, enfim, ideológica e assim por diante, seguindo toda uma tabela de protocolo de gênero, aonde a prioridade é o indivíduo do sexo feminino. Onde o indivíduo que chega lá do sexo masculino, primeiramente ele já é tratado com certo desdém. O interessante é que no mundo nós temos no mínimo, em média, 12 vezes mais mulheres do que homens. No mundo inteiro. Ou seja, homem é a minoria. Esse movimento que supostamente defende a minoria não deveria olhar esse lado do homem. Mas não, a gente é tratado como descartável. A gente é tratado como se a gente não servisse para nada. Como se qualquer um pudesse substituir. Bem, os empresários poderão responder se isso é verdade ou não, né? Afinal de contas, os serviços mais pesados, os serviços mais difíceis, os serviços mais perigosos são praticados por homens. Isso é um fato. Então pergunte para os empresários, eles vão responder. E realmente está faltando homem para isso. Por quê? Porque essa geração hoje em dia é uma geração que é viciada em serotonina. Tem um dizer muito errado falar geração dopamina. Errado, a dopamina é apenas um mecanismo de transporte que ele transporta neurotransmissores, etc. e tal, para o corpo e assim por diante. A verdade é que é uma geração viciada em serotonina, que é o neurotransmissão, o hormônio do prazer. Isso sim. É uma geração que vive. Se não é mais agradável, ele chuta o balde. Então é fato, a gente vive numa geração descomprometida. A partir do momento que o relacionamento não oferece mais aquele prazer, aquela coisa e tal, eles simplesmente desistem, ponto, acabou, cada um segue a sua vida. Isso é natural dessa geração. A desistência é algo muito específico dessa geração. Principalmente essa geração Z, por assim dizer. A geração Z e também a Y, por assim dizer, que eu pertenço a Y, mas também a Y, por assim dizer. Por quê? Porque nós já viemos influenciados por esses pensamentos e assim por diante. E tal, é fato. Mas quando você assiste na sua família, você assiste entre pais e mães, esse tipo de comportamento é natural que você pratique o mesmo tipo de comportamento, é natural. Afinal de contas, o filho é espelho do pai e dos familiares e das pessoas do seu ambiente. Isso é intrínseco do ser humano. Então, quando você vê, por exemplo, uma família que o pai e a mãe estão juntos há anos, há décadas, é muito mais difícil esse filho que assistiu isso desistir do relacionamento. Agora, quando você vê o filho que já veio de pais de casamento separados, e muitas vezes, na maioria das vezes, a guarda fica para a mãe. E essa mãe já teve, quiçá, 2 ou mais companheiros após o pai, após a separação com esse pai. O que acontece normalmente? Essa pessoa já vai ter uma nuance de descarte muito mais fácil de relacionamento. E não necessariamente porque ela faz julgamentos do que é útil, do que não é útil, do que vale, do que não vale. Porque o homem é medido pelo que ele pode oferecer. O homem é medido somente por isso. O homem é uma carteira ambulante. O homem é uma carteira digital, uma carteira física. O homem é um cartão bancário, uma conta bancária. O homem hoje em dia é isso. O amor é apenas uma palavra. O amor não significa nada. Nada vezes nada. O amor é apenas uma palavra repetida filosoficamente, mas que na verdade não entende porra nenhuma do que ele significa. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não se apaixonam. Paixão é negócio de adolescente. Quando você é adolescente, você se apaixona.
Quando é adolescente, você quer sentir o cheiro da pessoa o tempo todo, você quer estar abraçado, quer dormir, quer acordar, e você acha que quando você for viver com a pessoa, todos os dias vai ser só eu conto ou você conta? Enfim, mas quando você vê na prática, a vida é totalmente diferente disso. Principalmente porque às vezes o relacionamento só dura enquanto tá concentrado naqueles dois. Aí quando vai pra vida mais adulta, em que os dois têm que trabalhar, os dois começam a constituir outros núcleos sociais, esse indivíduo, tecnicamente falando, ele começa a ter referências externas. Aí ele começa a questionar se o relacionamento dele é bom ou não. Fora a questão das amizades, etc. Que falar. Não, vamos colocar no caso delas, né? Tipo, nossa amiga, não, você é muito bonita pra ele, amiga. Pelo amor de Deus, você consegue coisa melhor. É o que você mais escuta. É o que mais se escuta. O que não faltam são testemunhos delas próprias nas redes sociais falando que foram escutar amigas e perderam bons companheiros, bons maridos, bons noivos, namorados, etc. E assim por diante. E aí depois reclama. Só que assim, quando é no caso dela, vai ser tratado a tal da gamofobia como um prejuízo. Agora, quando é com o homem, ah não. O homem que pratica gamofobia é um vilão. É um vilão. E é um cara irresponsável, imaturo. Ele não quer compromisso. Ele não quer. É assim que a sociedade vai enxergar. É dessa forma que a sociedade vê. E aí com a psicologia disrupta que a gente vê hoje em dia, pior ainda. Pior ainda. É mais um nome complexo para uma sociedade que mal entende a própria língua tentar traduzir o que significa e que na verdade ela vai medir dois pesos com uma medida. É exatamente isso. Não é dois pesos e duas medidas, não. É dois pesos e uma medida. É exatamente dessa forma que funciona. Infelizmente, essa sociedade é totalmente distorcida. Se você, segundo a lei, né, se a pessoa dorme na sua casa, ou hora ou outra você vai na casa da família dela, ou ela vai na casa da família, alguém vai tirar foto, etc., no almoço de família, isso constitui relacionamento estável. Cara, desde quando fazer visita constitui relacionamento estável? Pelo amor de Deus. Desde quando? Se a pessoa dorme na sua casa, você dorme na casa dela, isso constitui relacionamento estável, porque existem casamentos atualmente, segundo uma interpretação jurídica, aonde ambos os casais moram cada qual em sua casa. Cara, se alguém faz o que faz com a vida deles, ou o que fazem com o buraco de trás deles, é problema deles, não tem que medir a minha vida com base na régua deles, porra. O cara estuda trocentos anos de direito, aí vai lá, faz doutorado, se torna bacharel e toda essa cacetada, pra depois o cara medir a régua de todas as pessoas segundo o entendimento jurídico de um processo de um outro indivíduo que eu não sei quem é, mas vai usar a medida dele pra julgar a minha vida e determinar o que é passível ou não. Esse é o cara que vai determinar se eu sou o pai socioafetivo de um indivíduo simplesmente porque eu entrei num relacionamento com uma mulher que tem filhos e por respeito eu tratei o filho dela com respeito e por ser uma criança tratei ele com amorosidade. Só que isso pode virar uma espada de dois gumes sem cabo, aonde eu tenho que pegar na lâmina da espada e eu vou me cortar. E aí qual a consequência? Para eu não gerar um vínculo, eu vou ser frio com a criança. Como é que fica o coração dessa criança? Como é que fica? A mãe vai sofrer que ela vai perceber que eu não tento ter tipo aproximação. Tô dando exemplos, tá? Não tô falando de mim, porque mas só ter Deus me livre. Deus me livre. Tem 4 anos que eu tô completamente sozinho e sinceramente estou absolutamente bem. Mentalmente, psicologicamente e no meu interior, que é a minha paz interior. Se eu soubesse que era tão bom, eu teria passado a maior parte da minha vida nessa condição. Mas convenhamos, tudo gera um vínculo afetivo, tudo gera um vínculo emocional, tudo gera um vínculo de relacionamento estável e tudo gera gastos no bolso do homem. Você praticamente não ouve falar de mulheres sendo condenadas a pagar indenização para homens e quando são, não são obrigadas. É o caso do exemplo da Ana Hickman, que, se não me engano, acho que foi ano passado,
que uma juíza lá de Itu, ou de Salto, que condenou ela a pagar uma pensão, uma pensão de para o Alexandre Correia, o ex-marido dela, por razão de que foi retirado todos os recursos. Todos os recursos, ele ficou completamente sem recurso, sem emprego, sem nada. Devido ao emprego, ele não consegue outra fonte de renda, não consegue fazer outros negócios, nem nada e tal. E todos os outros que envolvem o processo lá, enfim. Se você quiser saber mais sobre o caso, vai no canal do Ricardo Feltrin, que ele, eu acredito que lá deve ter uma playlist lá com todos os casos envolvendo o caso, para você entender desde o começo como tudo aconteceu. Porém é o seguinte, a juíza determinou que 40% desse valor, se eu não me engano, vai para a pensão do menino, do Alezinho. E você pagou? Ela também não. Só que é o seguinte, se ela não paga, como que ele paga a pensão? Foi uma jogada de mestre. Pra mim, eu acho que essa juíza fez caso pensado. Eu acho que ela fez caso pensado. Então, eu vou conceder. Você não é obrigado a pagar, e aí ele não pagando, ele vai pra cadeia. Ele tá pra ir pra cadeia a qualquer hora. A qualquer momento, por causa disso. Por causa disso. Então você vê assim, os juízes fazem coisas atualmente. Aliás, juízes viraram deuses no Brasil, né? Juízes viraram deuses. Do STF a todas as outras instâncias, juízes são deuses. O Brasil se tornou absurdo. O juiz tem mais poder político do que o próprio indivíduo eleito pelo povo. Definitivamente. Isso é uma realidade inquestionável. E é ele que vai pegar um print e vai entender como uma prova. Ele não vai ouvir a história da vida de vocês. Ele não vai ouvir testemunhas para comprovar. Não, ele vai ter que resumir tudo aquilo naquela audiência. E como ele tá de saco cheio, ele quer sair para almoçar, ele quer respirar, ele quer ir pro lado onde tem mais vida, ele não quer estar lá no meio de um monte de gente chata, ele vai bater o martelo e pau no rabo de mais um homem. E depois reclama de gamofobia? Depois reclama? Eu acho que o maior praticante de gamofobia hoje em dia é o homem. Porque o homem percebe que tudo vira dinheiro no rabo dele. Você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que pagar pelo tempo que ela esteve no relacionamento. Você vai ter que pagar pelo tempo que ela se ausentou da área de trabalho. Você vai ter que pagar uma pensão porque ela ficou fora do mercado de trabalho. Às vezes ela ficou fora do mercado de trabalho não porque você pediu, mas por escolha própria quando ela viu que havia condições. E você, entendendo que, já que você pode dar conta de todos os custeios, então tudo bem, pode ficar de boa, vai curtir sua vida, entendeu? Vai estudar, vai fazer sua faculdade, vai pra academia, vai assistir sua série na Netflix, etc e tal, blá blá blá, e assim por diante. E aí no final, quando o relacionamento der errado, porque normalmente quando isso acontece, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É o quê? É o quê? Trair o companheiro. Isso mesmo, adulterar. Falhar com o companheiro que está sendo presente, com o companheiro que está sendo provedor, o companheiro que está sendo protetor, e ela vai lá e encontra um vagabundo que não oferece nada, exceto... E vai com aquele cara, e dane-se o companheiro, dane-se o amigo que está fazendo tudo. Essa é que é a grande questão. E aí, esses juízes vão ter as suas interpretações e tudo vira dinheiro no rabo do caboclo, que vai ter que pagar por tudo. Então eu te pergunto, para que os homens atualmente querem relacionamentos? Para se lascar? Já não é nem uma questão cultural, uma questão de interpretação de como os pais eram culturalmente, etc. Não, não tem nada a ver com isso não. Muito pelo contrário. É uma questão de segurança. É uma questão de prevenção. Você evitar o contato sumário com indivíduos para você se prevenir. Você evitar contato de relacionamentos. Então, hoje em dia, se você namora, é um perigo você trazer a pessoa na sua casa. Hoje em dia, se você namora, é um perigo a pessoa dormir na sua casa, mesmo que você mora sozinho. Ou você dormir na casa dela. Se você namora, é um perigo. Ah, vamos lá na casa da minha mãe vai fazer um almoço fim de semana, vai estar a família toda reunida, vamos lá comigo e tal. É um perigo, porque se alguém bater foto e postar numa rede social, aquilo pode servir de prova de relacionamento estável. Só porque você namorava com a pessoa e estava lá. E muitas vezes não é. Relacionamento estável para mim é um relacionamento onde você vai e volta todos os dias, os dois estão no mesmo lugar, vão se contar no mesmo lugar, os dois vão arcar com as contas, as obrigações, as divisões das tarefas. Isso é um relacionamento estável. Independente se eles têm plano pro futuro ou não, porque que é a verdade, ninguém tem plano para o futuro não, porra.
Ninguém pobre não tem plano para o futuro. O futuro do pobre é assombroso. A maior parte dos pobres tem medo do futuro. Ele não sabe o que vai ser o futuro. Ele não faz a menor ideia do que vai dar no futuro. Ele não entende o que é o futuro. Ele não faz planos para o futuro. O plano do futuro do pobre é: vou comprar uma casa, vou comprar uma moto, vou comprar um carro. No caso delas, na maioria dos casos é: vou comprar um iPhone, vou comprar uma bolsa importada, vou fazer isso, aquilo e tal, etc e tal. Agora, na cabeça do homem, o futuro do homem é esse. E a sociedade enxerga assim: o homem que não tem um carro, o homem que não tem uma moto, o homem que não tem uma casa, o homem que não tem um patrimônio, ele não é homem, ele é menos do que homem. Aí depois reclamam porque que os homens dessa sociedade não querem relacionamento. Reclamam. Só que o cara que tá vivendo sozinho tá vivendo muito bem. Porque tem menos gasto. O homem gasta bem menos, quem gasta mais é a mulher. Solteira ou casada, quem mais consome nessa sociedade são elas. E é onde a sociedade vai sentir o impacto. Porque quem sempre supriu a maior parte dessa renda era o homem. E o homem saiu da maior parte desses cenários. E a gente está vendo o impacto disso tudo. Tanto no ambiente de entretenimento, como boates, bares, etc. e tal. Onde era muito comum a presença do homem, a presença da mulher, da mulher e do homem, vamos colocar assim. Porém, assim, normalmente quem bancava o ambiente era o homem. Quantos de vocês viram bailes, etc. E assim por diante, que era assim: ou mulher de graça, a entrada da mulher é de graça até meia-noite e tal, etc. Era um chamariz. Que a mulher ia lá, aí trocava ideia, o cara ia lá, pagava bebida e tudo, caramba, quatro tal, etc. Hoje em dia tá tudo falindo, tá tudo fechado. São Paulo, então, nem se fala. A noite de São Paulo já era. A noite de São Paulo acabou. Tem mais nada. Tem mais nada. Primeiro por causa dessas leis absurdas que tudo é asseio, né? A palavra não é asseio, né? Aquela que termina com um sédio. Mas tudo é asseio. Você nunca sabe como vai terminar a noite. Você nunca sabe. Você nunca sabe se você não vai cair num golpe, não vai cair num sequestro relâmpago ou qualquer coisa do tipo. Você nunca sabe o que vai acontecer, você não sabe, tá? Nunca foi tão perigoso socializar quanto nos dias de hoje. E com base nessas leis modernas, piorou. Porque são leis que abrem precedentes para pessoas de caráter ruim fazer falsas acusações. É onde o indivíduo acaba se lascando. Então, tá difícil gerar relacionamento porque o caráter da sociedade está duvidoso. A mídia e os meios condenam o homem sumariamente. O homem se tornou o verdadeiro vilão da sociedade simplesmente porque ele é do cromossomo XY e porque ele tem um membro. E ele é heteronormativo. Acabou. Só por isso. Ele não serve para a sociedade. E é um terror isso. Porque você tem que viver meio que engessado na sociedade. Você não pode ser homem. Quando você é um pouco mais da sua masculinidade, o que acontece? Não demora muito, você começa a ser julgado. Como machista, como isso, aquilo e tudo. É sempre um ista depois. Sempre. Se você for do sexo masculino, heteronormativo, você tá na merda, companheiro. Tá lascado. Tá lascado. Só que eu tô vendo uma mudança de psicologia. Comportamento e pensamento geral, né? Dos homens. E eu tô vendo que a maioria tá preferindo ficar sozinho. Não ter relacionamentos. A maioria tá percebendo que é muito mais saudável, mentalmente principalmente. Quando você percebe que relacionamento só gera carga mental, psicológica e financeira, qual a vantagem de um casamento? Principalmente pro homem hoje em dia. O homem não tem direito a nada. A mulher não é obrigada a nada. Ela não é obrigada a dar filhos. Ela não é obrigada a cuidar do lar. Ela não é obrigada a entregar intimidade para o homem. Ela não é obrigada a nada. Ela não tem obrigações. Ela só tem benefícios, enquanto o homem só tem obrigações. Então, para que você vai casar? Para que você vai ter um relacionamento estável, efetivo, que pensa, que faz projetos de futuro? Para quê? Para quem? Essa é a questão. Então tá explicado. O problema da gamofobia moderna é o quê? São leis absurdas que abrem precedentes de subinterpretação jurídica, que normalmente termina com uma trola bem gigante no rabo do companheiro, que do sexo masculino, heteronormativo normalmente, né? Normalmente. Não que não possa acontecer com mulheres, mas a 99%, 99,99% é dos homens.
tá? É o homem que se lasca nessas interpretações jurídicas e nesses vereditos. Normalmente é o homem. Então, essa questão aí da gamofobia está mais do que explicada. São leis, cultura, pensamento. É o que a sociedade é hoje. E vai caminhar para pior, porque o homem cada vez mais está se ausentando de relacionamentos. As mulheres não querem ter filho, então a sociedade já está prejudicada. Já está. Eu não vou me aposentar, você não vai se aposentar. Você não vai, a não ser que você estiver já beirando os seus 60 anos. Talvez você consiga ainda. Mas se você tiver a casa dos seus 50, dependendo da área que você atua, você não vai se aposentar não. Porque não nasce mais ninguém para sustentar a base. A gente está pagando para aqueles que estão recebendo. O empoderamento mudou de uma forma, gerou uma coisa tão disrupta que elas não entendem que a sociedade depende de novos membros. E elas não querem ter filhos. Hoje em dia é raro você ver uma mulher grávida pela sociedade. E tudo isso gera um efeito corrente e um impacto futuro. Pode se preparar que daqui a alguns anos vai ser muito mais normal você ver robôs no meio da rua. E daqui talvez uma década ou mais, talvez até antes, você vê pessoas com relacionamentos com robôs. Uhum. Robôs absolutamente realistas. E você vai condenar? Tá tóxico você ter relacionamento com pessoas? Tá absolutamente absurdo você se relacionar com pessoas. Principalmente com elas, que estão doentes com essas vertentes ideológicas, feministas e tantas outras. Tá impossível. Tá impossível. Você pode condenar um homem que prefere viver sozinho? Você pode condenar um homem que preferiu muitas vezes ter uma dessas bonecas realistas? Você pode condenar um homem que num futuro presente ou num futuro um pouco mais distante vai ter um robô? Você pode condenar? Porque o homem vai ser condenado por isso. Agora, a mulher que falar que não quer ter filho, que não quer ter relacionamento estável, que não quer ter um relacionamento sério, é empoderada. Agora, o homem que diz que não quer ter é um vagabundo, é irresponsável, é imaturo, é moleque, é isso, igual o Pondé. O Pondé coloca que o homem que não quer ter esse tipo de relacionamento é um cara imaturo. Ele que fale por ele, mano. Ele tem dinheiro pra bancar uma mulher qualquer, ele que fale por ele. Quem ele quiser casar e separar, ele vai. É do cu dele que vai sair o dinheiro. Cada um responda por si segundo a sua realidade orçamentária. Acabou. Não vale mais a pena relacionamento. Então não é uma questão de gamofobia não, no caso do homem, é uma questão de autopreservação. É uma questão de prudência e prevenção. Para evitar dores de cabeça. É exatamente isso. Até porque a palavra dela é absoluta. Se ela falar que você fez isso, até que você prove que não fez, tá lascado. Por isso que eu falo, antigamente o melhor amigo do homem era o cão, hoje em dia é a câmera com gravador de áudio. Se você for um homem prudente, você vai ter isso. E o homem que é solteiro, que vive sozinho, seja ele separado, divorciado, seja ele um cara que não tem relacionamento em nada, o cara tem que ter câmeras na sua casa. O cara tem que ter câmeras na sua casa. Eu tenho câmera no quarto, tenho câmera na cozinha, tenho câmera na entrada da minha porta e no corredor da minha casa. Se amanhã ou depois, perdão, alguém que eu conhecer falar que eu fiz tal coisa, eu tenho como provar com áudio e vídeo. E ainda assim depende do juiz aceitar ou não. Porque tem juiz que não vai aceitar esse tipo de prova porque ele não vai ter saco para ver. A prova tá lá, mas ele se nega a ver. Ele fala, eu não vou ver. Culpado. É assim. Então, quer casar, quer se relacionar? Vai na fé. Boa sorte, companheiro. Boa sorte para você. Eu já tô fora dessa corrida dos ratos. Eu já tô fora dessa roda dos ratos. Meu foco agora é trabalhar, juntar recursos, porque eu não vou me aposentar. Então eu vou ter que ter a minha própria previdência privada. Eu vou ter que ter os meus recursos para minha velhice. Para eu ter dinheiro para pagar alguém para me ajudar em determinadas tarefas e coisa e tal. Entendeu? Então, tá na sua mão o que você vai fazer do seu futuro. É sua escolha. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Você acredita no amor? Vai na fé. Boa sorte. Talvez dê certo por 2, 3 anos ou pouco mais.
O problema é a hora que cansar na mente delas. Aí deu merda. Entendeu? Acabou. A hora que ela cansou, acabou tudo. O casamento é enquanto ela quer. Depois que ela não quer mais, acabou o casamento. Só existe paz no casamento enquanto ela está em paz. Uma mulher em paz é um casamento em paz, é uma família em paz. Uma mulher perturbada é um casamento perturbado, é uma família perturbada. Essa é a mais pura verdade. Porque ela não consegue isolar o problema dela. Ela tem que espalhar isso contaminando todo mundo ao seu redor. Por isso é melhor ficar só do que você estar com uma pessoa que não vai te trazer paz. Eu não estou falando de felicidade, que a felicidade é algo muito mais simples e ao mesmo tempo se torna complexo porque as pessoas querem filosofar sobre a felicidade. Entendeu? Querem criar nuances interpretativas e subjetivas da felicidade. Não, então não estou nem falando sobre felicidade. Falando sobre paz. Se a pessoa com quem você se relaciona não te traz paz, você fica tenso, inseguro, tem que andar pisando em ovos, você está fazendo hora extra. O seu instinto está falando para você que vai dar merda e você vai se lascar. E você está negando isso. Às vezes trocando isso por um momento de chibiu. Aí quando você viver uma vida de verdade, você vai perceber que nem chibiu vai ter mais. Aí você tá lascado. Fechou? Porque o homem que mede uma mulher por peito, bunda, pelo sexo, não reclame se tem um relacionamento de merda e amanhã depois descobrir que casou com uma do job, ainda que seja doméstica, e não saiba. Porque hoje em dia o casamento virou isso. Um job doméstico. Para você ter direito à liberdade com intimidade, você tem que oferecer algo em troca. Tanto que a época que mais tem relacionamento, né, íntimo entre os casais é perto do vale e pagamento. Por que será? Você interpreta. Para mim, eu acho que isso é uma forma diferente de ser do job. A única diferença aqui do job, né, é que são várias pessoas. E muitas vezes no seu casamento tem várias pessoas, só que você não sabe. Gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal para fortalecer, tá bom? Valeu! Deixe seu comentário, fala aí um pouquinho o que você acha, o que você pensa. Fechou? Tamo junto. Paz a todos.